E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o porquê eu saí de Santander e o porquê eu entrei na Motiva, né? Antes de mais nada, eu gostaria de avisar que isso não é uma recomendação de compra e venda, não estou recomendando, eu apenas estou relatando, né? Mostrando o que eu fiz, tá bom? Então vamos pro vídeo. É o seguinte, o Santander, na semana passada, ele saiu a notícia de que ele vai fazer uma OPA, que seria o processo inverso, né? Um desejo do Santander de fazer o processo inverso. E aqui nesse vídeo do pessoal da Genial que eu acompanho, eles explicam certinho aqui, o Alan ele acaba falando. Eu vou rolar um pouco aqui para vocês verem, tá bom? Eu queria dar um foco aqui para Santander, porque o que aconteceu hoje, cara, tá para acontecer há muito tempo. Isso aqui é uma discussão que acontece, que sempre esteve em alta dentro do case de Santander, que era o banco espanhol, a companhia, o controlador fechar o capital do banco brasileiro, né? O Santander, para quem não sabe, é um banco que está na Espanha, ele tem vários outros Santander ao longo do planeta. Então você tinha o Santander México, você tem o Santander Brasil, você tem Santander em todo mundo, né? Tem nos Estados Unidos, enfim. E aí o que acontece? O Santander Brasil, vamos pensar que ele tem 100 ações, tá? O Santander Brasil tem 100 ações listadas na bolsa. Dessas 100 ações, 90 estão na mão do Banco Espanhol. Então ele tem praticamente todas as ações do Banco Brasileiro. E os outros 10 estão espalhados aqui na Bolsa Brasileira, com o Luan, comigo, com a Bruna, enfim. E é o que a gente chama de free float. Essas ações que ainda estão em circulação não estão na mão do controlador, que no caso é o Banco Espanhol. E aí existem discussões há muito tempo que o Banco Espanhol, que é o controlador que tem as 90 ações, vai comprar essas 10 ações remanescentes para fechar o controle totalmente na mão dele. Só que essa discussão tem há muito tempo que isso vai acontecer. Então, em 2014, ele tentou fechar o capital por completo, acabou reduzindo ali esse free float, essas ações em circulação, mas não fechou de fato. Sobrou alguma coisa que são essas 10 ações que está com a gente. E aí o que aconteceu foi o seguinte: na quarta-feira, o Santander Brasil soltou o resultado. A gente comentou aqui que foi um resultado tenebroso. A ação caiu praticamente 8%. E aí, você concorda comigo que fica muito mais barato para o pessoal da Espanha comprar o banco quando ele cai, depois que ele cai 8%, né? Então, e assim, é justo, porque o preço está muito barato, a ação está caindo muito. Então, quando a gente compara a performance do Santander Brasil com o Santander Espanha, o Santander Brasil está despencando desde janeiro e o Santander Espanha está subindo muito. Então aqui, ó, um dos motivos, né, que dá a entender que eu não, como eu falo, eu sou uma pessoa comum que estou tentando aprender a como investir, o que comprar, tal, e estou estudando. Faço isso desde 2018 e venho perdendo dinheiro, ganhando dinheiro e cada vez eu vou ajustando. Hoje eu acho que eu estou no meu melhor momento da minha estratégia, é a que tem um resultado mais constante para cima, que eu já tive momentos que era para baixo, né? Tava perdendo, 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 daqui a pouco eu ajustei, perdi, voltei, veio a eleição. Então, toda essa loucura. Cheguei aqui, né? Nesse momento de tomar essa decisão de sair ou não. Com o Santander, eu tenho um conta no Santander e para mim sempre foi um banco bom. Só que assim, a controladora ela quer tirar, ela quer deslistar o Santander da Bolsa Brasileira. E no caso, como ela detém 90%, se ela começar a comprar os 10% que está em negociação no Brasil, daqui a pouco, o que vai acontecer vai ser que não, assim, você vai ter de ninguém, vamos supor, se ela assumir toda a parte, se eu segurar a ação do Santander, eu vou vender para quem quando eu quiser vender. Então eu não vou ter liquidez, eu não vou ter saída. Então para mim já não faz mais sentido ter Santander. Santander, né? E ele vai falar aqui sobre a liquidez. Está praticamente na máxima. E aí o que os caras fizeram? Falaram, cara, vamos fechar o capital, eu vou comprar as 10 ações que estão faltando do Santander Brasil, e em troca disso eu vou te dar uma ação do Santander Espanha. Então, cara, foi o cenário perfeito para eles, porque eles pegaram algo que está super valorizado,
para comprar algo que está caindo, que está em queda, com uma performance negativa, e optaram por fechar o capital. E aí, quando você tem esse fechamento de capital, por que eu vou querer vender para o Santander Espanha a minha ação que eu tenho aqui, se a ação está caindo, está na mínima, para que eu vou querer vender para ele? Porque o cara não é bobo, ele chegou e falou, olha, eu vou comprar a sua ação e para fazer você vender para mim, eu vou te dar um prêmio de 15% aqui. Então você tem a sua ação, a gente tem as nossas 10 ações aqui, que é o que falta para o cara fechar o 100%, e eu quero comprar ela pelo preço que fechou a ação ontem e eu vou te dar mais 15%. E aí, assim, por que eu vou ficar com a ação comigo, né, em um cenário que você já tem uma liquidez baixa para Santander, ou seja, se o Luan e a Bruna decidirem aqui vender, aderir aqui ao fechamento de capital e mandar as suas ações para o Santander Espanha, só eu vou ter as ações sobrando. Então eu vou ficar com 3 ações e o controlador vai ficar com 97. Como é que eu vou negociar essas ações no mercado? É muito ruim, não vai ter liquidez, então assim, não vale a pena eu continuar. Aqui, em resumo, ele vai falar mais, né? Para mim, o Morning Call da Genial, o resumo da manhã, o fechamento de mercado da Genial, ele é o mais completo, assim. Eu acabo não vendo mais nada, porque eles são muito bons mesmo, recomendo. E aqui eles vão falar bastante coisa depois, tal, mas o foco aqui seria o Santander mesmo. Então, de modo geral, é isso. Não é porque o Santander se tornou um banco ruim em relação a lucro no Brasil. Ele vai continuar operando e ele é um banco bom. Só que, no meu ponto de vista, não faz mais sentido. Em 2019, eu tinha uma empresa, quando eu estava comprando, que eu já passei por vários momentos. Naquela época, eu comprava e vendia ações, as penny stocks, que são aquelas de centavos. Não, eu vou ficar aqui comprando e vendendo, e uma hora isso aqui vai dar certo, e perdendo dinheiro, né? A minha sorte é que eu sou muito medroso. Então eu sempre fazia com pouco dinheiro, mas mesmo assim, foi tentando esse negócio de controlar. Ah, não, eu vou ficar aqui. Que eu fiquei segurando. Se marcar, eu sou dono das ações dessa Blue 3, Blue 4, não lembro. Faz muito tempo, mas acho que era isso. E eu sou dono dessas ações, mas parou não teve mais liquidez, eu não consegui vender, saiu da bolsa, e é isso. No caso do Santander, ele foi um pouco diferente do normal, porque normalmente o banco não, a empresa, ela avisa e ela dá prazos, né? Tem todo um processo. Nesse caso, eles não fizeram o processo normal, eles fizeram a troca. Eles estão propondo você deixar de ter ação do Santander para ter uma BDR. Acho que é isso que eles estão falando ali. Que seria uma ADR, eu não lembro agora. Seria a troca de você ter. Você continua sendo sócio do Santander, só que você não vai ser sócio do Santander Brasil. Você vai ser sócio do Santander lá da Espanha, né, da matriz. E eu mesmo não gosto. Minha estratégia é investir 100% aqui dentro, né? Aproveitando impostos, etc. Tal. Então, essa foi a decisão. Então, a minha saída do Santander, ela é exclusivamente por causa da liquidez. Vai ficar com muita baixa liquidez, então eu já saí. E aqui seria o motivo do por que eu entrei na Motiva. O motivo é que ela é a próxima posição na minha estratégia. Então eu vou explicar aqui por cima como que eu fiz, como que eu montei a minha estratégia. A minha estratégia eu fui, sim, muito. Eu quis tirar a emoção, porque às vezes a gente se apega a uma ação, a uma empresa, e essa empresa está começando a ir mal e você vai arrastando. Então eu praticamente viro aqui, né? Pesquisei todas as empresas que tem listadas na B3, coloquei numa planilha. E eu estou fazendo isso há meses. E venho aqui inserindo os dados. Venho preenchendo. E o que essa planilha minha ela mostra? Por que eu falei da Motiva? Basicamente, aqui eu tenho os últimos 5 trimestres das empresas listadas.
E aí, por exemplo, qual que seria a que está mais ganhando dinheiro? Lucro líquido recorrente. Seria a Petrobras, no caso. Se eu pegar aqui os últimos 5 trimestres, ó, dela, aí eu somo, dá 142 bilhões de reais. Dividido por 5, que são os últimos 5, ela tá pagando em média, tá pagando, né? Ela tá lucrando em média 28 bilhões de reais nos últimos 5 trimestres. Então, assim, ela é quase aí 3 vezes o lucro que ela consegue ter, o lucro líquido recorrente, 3 vezes o Itaú, que é a segunda empresa. Então, aí eu ordeno aqui pela menor, né, pelas piores empresas da minha lista e pelas maiores. Então, as maiores, porque no meu entendimento, assim, na minha estratégia, eu gosto sempre de deixar assim claro, porque é, existe muitas formas de você investir, né? Pessoas que têm um risco elevado, tem pessoas que têm não é um risco elevado que eu falo assim, gostam de para ativos, por exemplo, como o Bitcoin, que para mim é um ativo que, por mais que todo mundo tenta falar para mim que, sei lá, eu não consigo investir em Bitcoin. Ah, invista em fundos imobiliários. Eu não invisto em fundos imobiliários, eu só fico em ações. Eu gosto muito da forma que o Barsi pensa. O Warren Buffett não, porque ele sai um pouco fora, né? Ele é bem, assim, ele é muito parecido com o Barsi, mas tem as peculiaridades dele, assim, de pegar empresas lá embaixo, né? E reinvestir em um estudo mais específico, mas ainda, de modo geral, o que me deixa mais confortável, que me faz dormir à noite, é essa questão de de você investir naquilo que você, assim, você conhece, né? E para mim, ações no Brasil tem muita informação, é muito regulamentado. Você quer saber de uma empresa, você tem informação, em 3 meses bonitinho, elas entregam. Se você, por exemplo, se a gente vir aqui, é o tanto de empresa, né? Se a gente vir para o final aqui, ó, nós vamos começar a ver que, por exemplo, ó, CSN 3, prejuízo nos últimos 5 trimestres. De na casa aí de 3 bilhões. Raizen, Braskem, ó, Oco Clinics, é tudo as empresas que a gente tá vendo no noticiário que não tá bem. Então assim, ó, porque a Natura, a Uzi Minas aqui ela tá se recuperando, mas ela tem aqui essa perca aqui, ó, faz ela perder bastante, então ela cai. Pode ser que mais uns 2 trimestres, se ela continuar reportando bem, pode ser que ela volte a subir. Aí pode ser que se ela entrar lá nas 20 que eu tenho, eu volte a comprar. Mas esse aqui é um filtro que tira totalmente a minha emoção. Porque a grande questão do investimento, no meu ponto de vista, é não usar a emoção. Eu não posso. A exemplo, o Santander. Pô, aqui, ó, ele estava aqui. Eu estava investido. Vale. Por que eu não estou investindo no Vale? Porque teve um trimestre negativo. Então eu sou rigoroso. Eu tiro a emoção. Ah, mas você vai deixar de ganhar um dinheiro. Você sabe que é uma empresa boa. Mas assim, eu criei uma regra e vou seguir ela. Porque isso aqui, eu me durmo. Tranquilo. Poxa, não tenho Vale, não tenho Axia, não tenho April. Por quê? Porque elas reportaram aqui, ó. Então eu vou para onde? Pego aqui as 20 primeiras, no caso seriam essas. Só que aí percebam que eu tenho 3 ações aqui, 3 empresas que elas reportaram lucro líquido no trimestre negativo. Então eu não vou comprar elas. Então eu teria que descer para baixo 3. Então entra aqui a April também. Então eu tenho que vir até aqui a rente. Então eu tenho essas. Como eu saí aqui, como hoje eu saí aqui, isso aqui é a minha carteira no Investidor 10. Como hoje eu saí, eu vendi aqui as minhas ações, aí, talvez, outra coisa, né? Talvez a pessoa olhe aqui e fale, poxa, o cara tá falando tudo isso com um pouquinho de dinheiro. Só que o meu pensamento é o seguinte, eu tenho que aprender a, a, a controlar, a administrar com pouco dinheiro. Eu não posso gerar conhecimento colocando muito dinheiro, porque se eu colocar muito dinheiro, não que eu tenho, mas se eu colocar muito dinheiro, qualquer coisa que acontecer, eu tô apostando, porque eu não tenho conhecimento. Então, conforme eu vou ganhando conhecimento, conforme vai me dando tranquilidade,
Aí sim, eu vou aumentando conforme vai passando o tempo. A minha aposentadoria vou colocar nisso e eu vou aprendendo. A ponto de eu tomar essa atitude de vender Santander e comprar Motiva e tá tranquilo. Pode ver, eu vendi aqui, ó, Santander. O preço médio estava 13,60, saiu hoje de manhã a 13,95, né? E depois aqui embaixo eu comprei 15 de Motiva, por ver, ó, a posição deu 223,20, comprei Motiva, que é a próxima aqui da minha, a Rente a Car, a Rente a Car, né? Acho que é. A gente já tá na minha, eu já tenho ela na minha carteira, então eu entrei com Motiva. E a minha carteira, ela é 5% de cada. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo achar um lugar que eu mostre. Aqui. Não sei se vai dar para enxergar esse branco que aqui também coisa, mas ó, a média aqui é 5%. Eu sempre deixo 5, ó. Aí eu vou rebalanceando e todo dia eu compro uma ação. Aí exemplo, amanhã eu vou comprar BB Seguridade. Ela tá com 4,69. Então, ela é a ação mais descontada da minha carteira. Aí eu venho aqui e compro. E se a gente vier aqui, ó, dá pra perceber que todo pregão, se eu tiver o dinheiro em caixa, né, eu vou comprando. Bora perceber aqui, ó, Ambev eu comprei no dia 27, uma. A TIM eu comprei no dia 28, uma. Aí o Santander eu comprei agora no dia 29, uma. Pode perceber, eu comprei aqui tava 13,12. Saí tava 13,95 por causa da OPA, subiu aqui um pouco. Então assim, imagina se as minhas posições, e isso deixa confortável, porque eu vou equilibrando, eu vou cada vez ajustando. Imagina se eu tivesse aqui, por exemplo, 10 vezes esse valor, 2.000 em cada posição, se eu tivesse 20.000 em cada posição. Então é proporcional. E isso vai dando um conforto, vai me dando uma segurança, eu fico tranquilo. Eu faço isso aqui de uma forma tranquila, tá? Então é isso, né? Eu saí de Santander e vim para Motiva. Baixa liquidez no Santander, tchau Santander, infelizmente, que é um baita de um banco, ainda lucra muito, e fui para a Motiva porque ela simplesmente é a próxima posição da minha estratégia, tirando totalmente a questão de emoção, né? Aconteceu, executa e pronto. Beleza? O vídeo de hoje seria isso. E aí eu vou pedir para vocês, qualquer dúvidas, críticas, sugestões, vocês podem deixar aí no comentário. Vocês comentando, eu volto aqui para falar mais. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Um abraço e até o próximo vídeo.